Meu Deus, te agradeço, Jesus, por mais esse dia, Jesus. Esse dia chuvoso, frio, que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Por mais um dia de vitória, Jesus, que o Senhor tem nos dado. Jesus, pela dama do Thierry, Jesus, por toda a família de Deus, desse grupo. Meu Deus, pelas aniversariantes desse mês, meu Deus, a Jesus, das minhas redes, das redes sociais, pela Luzenas, que desse mês, pela Luísa Macedo, enfim, Jesus, a todos desse mês, pelo Helder, enfim, Jesus, a todos que aniversariaram, Senhor, desse mês. Pai, toma essas pessoas na direção do Teu Espírito Santo, que, meu Deus, aqueles todos, Jesus, possa ser alcançado pela Tua palavra. Meu Deus, nos dá sabedoria para entrar e sair e escandalizar o Teu nome. Nos dá fome e sede, Jesus, de justiça, nos fome e sede da Tua palavra, para que possamos compreender, meu Deus, como devemos caminhar nessa trajetória. Também, Jesus, visita todos a família Caetano, Bezerra, Nóbrega, a minha mãe, Jesus, e a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, porque dependemos, somos dependentes de Ti, Jesus. Te agradecemos, Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Jesus, pela a Mônica, Jesus, pelo Thierry, pelo Tauan, pelos seus familiares. Meu Deus, nós estamos aqui, Jesus, para Te agradecer, Jesus. Pela cura da dama, Jesus, e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque, Jesus, se não fosse as Suas misericórdias, com certeza não estaremos aqui hoje. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Minha palavra para você, Dâmara. Vem aqui. 2 Timóteo 4:7. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso, irmão, é o que nós precisamos. Paulo, já falei várias vezes que esse momento se deu quando Paulo gozava de uma liberdade, apesar de preso, muito grande pela guarda pretoriana, porque a guarda sabia que a prisão de Paulo não era porque Paulo havia cometido algum delito. Não. Paulo não era nenhum infrator, contraventor, nada disso. Paulo estava sendo preso por uma questão religiosa e por amor à palavra de Deus. E diz a história que alguém sabendo, para que a gente entenda mais ou menos como aconteceu na morte de Paulo, você que leu a história, né, a história geral, você vai encontrar que, num certo período, a cidade de Roma pega fogo. Pega fogo por 2 vezes consecutivas. Certo é que a cidade de Roma estava 9 dias queimando. Como naquele tempo todas as grandes catástrofes eram associadas ao pecado, o povo começou a acreditar que era o imperador que estava em pecado. E o imperador, para se ver livre do povo, ele diz para o povo que Paulo era culpado. Portanto, ele nem leva Paulo a julgamento. Ele mesmo condena Paulo à morte para se livrar dessa culpa que era a cidade de Roma que estava em fogo. E assim aconteceu. E quando Paulo é avisado por alguém da guarda que iria morrer, ele diz que já está sendo oferecido como a aspersão de sacrifício. Mas ele diz: eu combati o bom combate. Eu parei minha carreira, ou acabei, mas guardei a fé. Então, irmão, nas nossas vidas, nós podemos perder muitas coisas. Passar muitos momentos difíceis, dependendo da adversidade que encontraremos nessa trajetória. Mas precisamos guardar algo muito especial, que servirá como combustível para chegar até Cristo, que é a nossa fé. Eu quero ler com vocês, no Atos dos Apóstolos, o mesmo Paulo, falando do mesmo Paulo que a minha filha leu. Dessa vez em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e o versículo 12. Começando do 11, o 11 e o 12, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e os endemoniados fugiam deles,
e os espíritos malignos saíam. Aqui nós estamos nos referindo, quero falar, já falei muitas vezes, mas vou continuar falando sobre autoridade. A autoridade de alguém não está relacionada à altura da voz, de hipótese nenhuma. A autoridade, já falamos outras vezes, que está ligada ao verbo, à ação. Então, os gritos, talvez nos púlpitos, os berros que se dão nos púlpitos, isto é claramente a ausência de autoridade. As autoridades, normalmente elas são serenas, né? Elas são bastante objetivas naquilo que elas querem. Elas são sinceras. Elas medem as suas palavras. A autoridade, observe que a autoridade de Paulo era tão grande, que em certo momento, ele trabalhando certamente, e não podia ir até aquele lugar. E alguém chegava a Paulo e dizia: Paulo, ali tem alguém endemoniado. Vamos lá. E Paulo, isto é autoridade. Paulo dizia: talvez eu não possa ir, mas basta que o meu avental vá com você. E ao chegar lá, o espírito imundo saía só com a presença do avental de Paulo. Em determinadas ocasiões, certamente, eu não sei se ele já havia mandado para outro lugar o avental, em determinadas ocasiões ele também mandava o lenço. E os enfermos eram curados ao ser tocado por aquele lenço. Lenço de Paulo. Isto é a autoridade. A autoridade não tem nada a ver com o que a gente vê, as estupidez praticadas em cima dos púlpitos, os berros, receba, 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 e ninguém recebe nada. Por que isso? Porque não tem autoridade. São pessoas querendo usar o Espírito Santo de Deus quando deveria ser usado por ele. Elas querem usar o Espírito Santo de Deus. Pessoas que fazem barulho até demais, tentando chamar a atenção para si. O contrário das pessoas que têm autoridade. A autoridade de alguém o torna ele muito simples. Observemos essa cena. Um homem sentado na porta de um templo e dois outros homens se aproximam, Pedro e João. E aquele homem não viu nada diferente deles dois. Não viu talvez um paletó importado, não viu roupa de várias cores. Não. Aquele homem não identificara eles dois como ninguém, talvez. Era apenas para aquele homem, para aquele paralítico, Pedro e João, era apenas mais duas pessoas que adentravam aquele templo. Só que ali, apesar dele não o ver como autoridade, foram as maiores autoridades já entraram naquele templo e entrando ali. Só que as suas aparências e as suas ações não faziam parecer. E ele chega, a Bíblia diz que ele esperava, ele diz para Pedro, dá-nos uma esmola, esperando receber dele alguma coisa material. E Pedro olha para ele e diz: não temos prata nem ouro. Não temos, é plural. Ele sabia que João também não tinha. Mas ele diz: mas o que tenho, isto te dou. O que é que Pedro tinha, irmão? Pedro tinha a autoridade de Deus. Pedro não precisou sapatear. Pedro não precisou gritar no microfone. Não. Pedro só disse assim: levanta em nome de Jesus. Isso é autoridade. Por que não lembrar como autoridade? O que é autoridade? Quando Ananias e Safira se macunam, na verdade, em casa para enganar a Pedro, por inveja, porque eles queriam aparecer. As pessoas que vendiam suas propriedades, elas davam por amor.
Mas aquele casal resolveu vender a propriedade, guardar parte do dinheiro, olhava, a propriedade era dele. Não precisava dar tudo. Desse o que eles quisessem dar. Mas eles queriam enganar a Pedro, queriam ter nome sem ter. Só que o Espírito Santo de Deus avisara a Pedro que ele estava mentindo. Não precisava ter mentido. Ele não morreu porque deu pouco, não. Ele morreu porque mentiu. E quando ele chega para Pedro e diz, olha Pedro, vendemos a propriedade, está aqui o dinheiro da propriedade. Dizendo para Pedro que era todo o dinheiro. E Pedro diz, é isso mesmo, Ananias? E ele disse, é sim. Pedro disse, olha Ananias, você não mentiu para mim. Você mentiu, Ananias, para o Espírito de Deus. Está vendo esses rapazes aí, Ananias? Eles vão te levar para a sepultura. E Ananias caiu e morreu na mesma hora e foi mandado enterrar na mesma hora. A mulher nem soubera que ele morreu. Quase 3 horas depois já aparece a mulher e tenta se justificar e Pedro diz, ô Safira, é verdade que teu marido vendeste a propriedade por X? Ela diz, é verdade. Pedro olha para ela novamente e diz, está vendo esses 2 jovens aí? Esses jovens que estão aí? Acabaram de levar o teu marido para a sepultura e ele também levará você. E Safira morreu imediatamente. Isso é autoridade. A autoridade está no verbo, na ação. Para que haja autoridade é preciso que a pessoa fale e as coisas aconteçam. Então a autoridade, os gritos e os berros é a ausência de autoridade. A ausência de autoridade. Se você vai em uma audiência pública, você vê lá o promotor se acabando. Você vê lá o advogado de defesa fazendo tudo que tem direito para fazer. Vê o advogado de acusação, mas o juiz serenamente sentado ouvindo a todos. Depois que ele ouve todo mundo, ele dá aquela machadinha, encerra a sessão e todo mundo agora fica na expectativa. Qual foi o veredito do magistrado? Ele não precisa falar, a não ser quando ele para pedir ordem na sessão. Então, o que determina a diferença entre o juiz e o promotor e os advogados são simples. É que ele, naquele momento, ele é a autoridade máxima. Todas as decisões deles podem ser recorridas depois, mas ali as determinações são válidas. Isso é autoridade. Então, meu irmão, e a autoridade de Paulo era tão grande, a autoridade tão grande, tão importante, que ele mandava os lençóis, mandava os aventais. Pedro, do mesmo jeito. A Bíblia diz que o poder e a autoridade de Pedro era tão grande que certas vezes o povo descobria que Pedro viria para a cidade. Então não tinha o que fazer, porque não tinha como Pedro tocar em todos os doentes. E o povo olhava a posição do sol, calculava a hora que Pedro ia passar. E diz a Bíblia que eles colocavam os doentes ao contrário, para que a sombra de Pedro tocasse. E diz que ao passo que Pedro passava, que a sombra tocava, a Bíblia diz que todos eram curados. Então a autoridade, meu filho, não está ligada aos seus gritos. A autoridade não está ligada à altura da sua voz, os berros do microfone. As autoridades são serenas, são pacíficas, são longânimas. E que Jesus Cristo nos dê outra oportunidade.